Olá, como vai? Estamos de volta para nossa série aí, Princípios de Liderança. E hoje nós vamos falar do segundo princípio de liderança, conforme está lá na nossa Bíblia do Executivo. E o segundo princípio que nós vamos tratar hoje é sobre estrutura e organização. Ele está lá em Êxodo 18, do versículo 1 ao 27, ou seja, todo o capítulo de Êxodo 18. Passagem, né, a Bíblia nos ensina que Moisés ele estava julgando o povo, né, como um juiz, ele estava lá julgando o povo. Em todos os casos que apareciam, desde uma simples situação de uma propriedade até um caso de homicídio, por exemplo, Moisés tratava. E nesse contexto chega Jetro, seu sogro. E Jetro, e vendo aquela situação de que Moisés passava ali o dia inteiro, por exemplo, julgando as situações do povo, Jetro chega para Moisés e fala o seguinte: escuta, institui aí algumas pessoas que possam basicamente estar aí te substituindo em casos menores. E aí em casos maiores, você julga o povo. Você não tem que ficar julgando todas as situações. Então coloca lá, institui sobre Israel, por exemplo, líderes de 50, líderes de 1000 e assim por diante. E aí deixe que essas pessoas trabalhem e julguem os casos menores. Moisés, naquele momento, como sendo o líder do povo, o povo tinha instituído ele como líder, né, a partir do momento que eles estavam lá no Monte Sinai. E quando Deus falou com o povo falou assim: não, nós não queremos que falar com Deus. Fale você em nosso nome e tudo aquilo que você ordenar nós faremos. Então, Israel tinha colocado Moisés como líder sobre eles. E aí, Moisés, né, sendo líder do povo, podia ter dito para o seu sogro: Jetro, quem que você pensa que é, né, Jetro? Vem aqui, acabou de chegar e já vem querer me dar ordem, né, me mandando fazer as coisas da forma que você acha que deve ser. Mas não, Moisés agiu de uma forma humilde. Ele estava ali no princípio da sua liderança e vendo ali que o conselho de Jetro era um conselho sensato, era um conselho válido, ele fez isso mesmo. Então Moisés foi lá, escolheu a dedo pessoas para que pudessem estar auxiliando ele no julgamento do povo, treinou-as, capacitou-as e instituiu essa liderança sobre o povo de Israel. E vejam que aqui, na estrutura de Israel, vamos dizer assim, foi a primeira forma de organização que a Bíblia nos mostra dentro do povo de Israel. Então aqui nós falamos de organização e vamos também tratar de estrutura. Quando se criou essa estrutura? A partir do momento que ele definiu os níveis de liderança, os níveis daqueles liderados que eles poderiam estar trabalhando, poderiam estar determinando ali a sua avaliação. Então, líderes de 50, de 100, de 1000 e assim por diante. Isso é uma estrutura. E a organização é a questão de você padronizar as ações, e você padronizar, por exemplo, a decisão. Então, Moisés capacitou e treinou os seus liderados para que eles tivessem basicamente o mesmo nível de interpretação, o mesmo jeito de interpretar as coisas, para que não haja variação de decisão para casos semelhantes, ok? E isso é muito importante para nós nos dias de hoje, quando nós falamos em relação à parte de estrutura e de organização de uma empresa. Quando nascemos, a nossa empresa, ela é uma empresa basicamente enxuta. Via de regra, uma empresa familiar, de gestão familiar, onde basicamente o marido, a esposa, os filhos, sobrinhos, primos, né, irmãos, estão ali trabalhando juntos para fazer com que a empresa se desenvolva. E nessa situação há um acúmulo de função. Há um acúmulo de função, onde, por exemplo, a mulher acaba, né, no casal, a mulher acaba, por exemplo, adotando ali a responsabilidade na parte financeira e de recursos humanos, o marido geralmente parte comercial e operacional, ou vice-versa, dependendo de quem ele tem o conhecimento do negócio, mas acaba sendo que acumulam-se funções, né, onde nós temos pessoas da mesma família tocando o negócio. E aí eles vão tocando do jeito que acham que é a melhor forma, e com isso eles vão crescendo até um certo nível, a empresa vai tendo que contratar mais pessoas, vai contratando mais pessoas, vai contratando mais pessoas, e quando se vê, o casal ali, no caso os donos, estão cheios de tarefas porque centralizaram tudo. E por que centralizaram? Porque começaram já desta forma.
A partir do momento que eu determinei quais eram as minhas ações, quais eram as minhas competências dentro da empresa, é comum e natural que a gente vá centralizando. Mas veja o que Moisés fez nessa passagem que nós comentamos. Ele delegou. E depois ele ficou apenas sendo responsável pelas causas mais difíceis de serem julgadas. E aí está a questão da gestão, da estrutura e da organização da empresa. Nós precisamos delegar as tarefas. Nós precisamos capacitar as pessoas que estão abaixo de nós e transferir a responsabilidade de decisão para eles. Uma das atividades ou funções do administrador é a questão do controle. Outras, né, que existem também é a questão do planejamento, da organização, da direção e do controle. Então vejam, se nós estamos tão ocupados com a parte operacional do negócio, enquanto gestores, enquanto proprietários de uma empresa, nós não temos a visão estratégica do todo e com isso nós não conseguimos planejar direito. Nós não conseguimos organizar os processos e estruturar a empresa direito porque nós estamos apagando incêndio na parte operacional. Nós não conseguimos determinar metas e objetivos porque nós estamos trabalhando efetivamente na operação, a gente não consegue pensar num cenário e que me estipule dados e fatos para determinar essas metas, ou que sejam metas pelo menos possíveis e realistas de serem alcançadas. E aí também eu não consigo efetuar o controle, porque eu estou diretamente na parte operacional, então os controles ficam somente em níveis operacionais. Eu não consigo trabalhar os controles em níveis gerenciais, em níveis diretivos, por exemplo. Então nós precisamos, enquanto empresários, empreendedores, proprietários, possíveis empreendedores, né, vocês que querem montar um negócio ainda não montaram, pense nessa questão de saber delegar as atividades, de saber delegar as responsabilidades, e aí vocês vão perceber que o controle passa a ser muito mais efetivo, porque você não está envolvido diretamente na operação e você consegue usar teu tempo para trabalhar a parte estratégica do negócio e fazer com que ele alavanque. Então pensem nisso, pensem nessa situação de estruturar a empresa e de delegar as pessoas chaves da sua empresa, ou seja, você também não vai delegar para qualquer um, você vai ter que capacitar, vai ter que treinar, instruir essa pessoa para que ela pense o mais parecido contigo, que ela tome as decisões que você acha que tomaria, por exemplo, e por isso a padronização ela é importante. E a partir do momento que você fez isso, delegue responsabilidades, para que essas pessoas elas possam também ter o que a gente chama hoje na gestão de empoderamento, de se sentir como parte da empresa por meio da tomada de decisão. Então você empodera a pessoa se compromete com o teu negócio, ela se responsabiliza por aquelas ações e a empresa você vai ver que vai dar um salto considerável se você fizer tudo certo, ok? Então, você me permite orar com você? Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta palavra, por essa instrução. Abençoa, Senhor, todo aquele que está vendo este vídeo e que eles possam realmente refletir, Senhor, sobre a questão da estrutura, sobre a questão da organização. E principalmente, Senhor, que eles possam escolher pessoas a dedo, como fez Moisés, para delegar, Senhor, atividades estratégicas na sua empresa. E que a sua empresa realmente, Senhor, ela possa crescer, que ela possa alavancar, Senhor, os seus negócios. E que esses negócios, que essa alavancagem seja para a honra e glória do seu nome. Abençoa, Senhor, os proprietários, os empreendedores, os intraempreendedores, Pai, que querem fazer a diferença onde estão. E que essa diferença seja para glorificar o seu reino, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Um abraço, querido. Fique com Deus e até o nosso próximo princípio de liderança.